Science Fantasy vai ser bem complexo. O melhor exemplo que eu encontrei foi saindo da literatura e indo para o audiovisual, ou cinema, para uma série da Netflix. E por que isso? Porque esse é um gênero que o que eu conheço e o que eu li de Science Fantasy são de revistinhas antigas da década de 80, que eu ganhei do meu avô, que ele colecionava, umas revistas que tinham vários contos de Science Fantasy em inglês. O que eu lembrei e que eu acho que tá mais bombando agora para explicar para vocês é justamente Stranger Things. O que é essa fantasia científica, tá? No Stranger Things, por exemplo, a gente tem aqueles personagens e a gente tem duas possíveis explicações para aquele Vale das Sombras que aparece, em que o personagem se perde, enfim, que pode ser entrado por aquele portal e aí depois a gente vai descobrir, spoiler, que tem outros portais naquela região. A gente tem duas explicações, tá? Uma delas é uma explicação que seria das dimensões. Então a gente teria duas dimensões. Ok. Então a gente teria uma dimensão temporal, ou seja, tem uma ordem cronológica aqui, tá certo? Uma dimensão temporal. E nessa dimensão temporal a gente teria, na sequência, assim, a gente teria 10 dimensões espaciais. Então eu poderia ter outras camadas aqui, que seriam outros espaços que estariam sobrepostos em uma mesma dimensão temporal. Essa é uma das explicações do Stranger Things, tá? Possíveis de que aquele Vale das Sombras seja uma outra dimensão que esteja em cima da dimensão do nosso mundo primário, em um mesmo espaço de tempo. Ou seja, os dias, as horas passariam iguais nesse mundo porque ele estaria em uma das camadas. Essa explicação viria de uma teoria que vem a partir da teoria de Brana. Tem aí no Google, deem uma olhada, que explica justamente isso. É uma teoria que diz que haveriam 11 dimensões, uma delas seria a dimensão temporal e haveriam outras 10 dimensões espaciais e elas estariam ligadas apenas na questão do tempo. Passar de uma para outra precisariam de portais. Outra possível explicação é uma explicação que existe num livro que é de Science Fantasy, tá? É um livro bem complicado. Ele foi escrito pela Madeleine L'Engle. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, tá? Eu li há muito tempo esse livro e eu não trouxe ele como exemplo porque ele é um livro difícil, as pessoas geralmente não têm tanto conhecimento dele e eu não saberia explicar, não saberia fazer jus a esse livro como ele merece, tá? Mas ele é realmente, assim, o grande exemplo de Science Fantasy, de uma narrativa mais longa que eu consiga lembrar, tá? Então é o seguinte, nesse aí a gente vai ter a seguinte explicação. A gente teria, por exemplo, aqui, né, duas mãos, no caso as minhas mãos. Em cima dessa linha temporal aqui, a gente teria, por exemplo, uma formiga, que é exatamente a ilustração que é apresentada nesse livro dela, tá? Aqui a gente teria um espaço-tempo, mas haveria a possibilidade de acontecer uma dobra temporal, em que esse espaço-tempo dobrado se tocaria em suas pontas e a formiga passaria de uma ponta a outra. Aí a possibilidade de no Stranger Things ser, o Vale da Sombra ser o futuro daquela mesma dimensão, daquele mesmo mundo, ou seja, do nosso mundo primário. Um futuro distante, em que não haveriam mais seres humanos, em que haveriam só aqueles monstros, aqueles bichos, aqueles seres que até o momento a gente não tem nomes, a gente só tem os nomes que as crianças dão, a gente não tem um nome científico, uma explicação
para aqueles seres, para aquele povo, se eles se comunicam, como se comunicam, se tem uso da linguagem, qual é ele. A gente sabe que eles têm uso da linguagem que a gente viu na segunda temporada, né? Mas não tem uma especificação muito grande. Então, entendam, aqui a gente teria, né, o tempo, o espaço-tempo, em que seria passado e futuro, e de alguma forma esse espaço dobra e as pontas se tocam. Há então aqui um portal entre o passado e o futuro. Então haveria um portal entre o mundo daquelas crianças e o futuro, que é o Vale das Sombras. Yana, mas isso aí é ficção científica. Não, não é ficção científica. E sabe por que não é ficção científica? Porque ninguém explica por que aquelas outras crianças, a 11, a número 8, tem várias outras que a gente sabe pela tatuagem que elas têm aqui, que elas foram várias outras crianças, a mãe da 11, por exemplo, não tem uma explicação científica para que aquelas crianças tenham poderes. Porque elas têm poderes, a 11 tem poderes mágicos, né? Não são poderes cientificamente explicáveis, tá? Dentro de uma explicação mais ou menos lógica. Então, a ficção científica é aquilo que é provável, mas que até o momento ainda não foi feito, tá? E a fantasia científica é aquilo que é impossível, que só pode ser feito a partir da magia. Então, dá para 11 ter aqueles poderes? Não dá. São poderes que são mágicos, tá? Um outro exemplo que eu posso dar, o orfanato das crianças peculiares, tá? Há a possibilidade científica de haver um looping temporal? Até há. É possível? Por enquanto, não. É provável? Também não. Ainda está no improvável, na improbabilidade. Mas tantas outras coisas que eram improváveis e não impossíveis já foram feitas. Era improvável que o homem fosse à Lua, mas era possível, porque o homem foi. Tem gente que ainda não acredita, mas, né? Era improvável que o homem fosse ao espaço, mas é possível, o homem foi ao espaço. Era improvável que eu estivesse agora gravando esse vídeo e mandando para vocês, mas é possível. Hoje a gente faz exatamente aquilo que a ficção científica de uns anos atrás dizia que era uma coisa improvável, que era uma ficção, e que hoje a gente vive essa ficção científica todos os dias da nossa vida. É possível loopings temporais? A teoria diz que sim. É provável? No momento não, tá? Aquelas crianças vivem naquele orfanato num looping temporal. Então, ia ser ficção científica? Não, não é ficção científica. Por quê? Esses loopings são abertos por poderes de uma personagem específica. Só aquela personagem tem o poder de fazer com que a lei natural daquele mundo, no caso é o nosso mundo primário, seja distorcida e que aquele espaço, aquele looping temporal seja criado. Assim como os poderes daquelas crianças. Não há explicação científica para isso, né? Não há. Então, mas o Godzilla também não tem uma explicação científica. Mais ou menos, ele é bem improvável, né? Mas, assim, uma mutação genética não é impossível, por exemplo, tá? Outra coisa, na ficção de fantasia, a gente vai ter a magia, de alguma forma. No Stranger Things, a gente tem a 11. A menos que a série venha me dizer nas próximas temporadas, que eu acho bem difícil. Essa é a lei, essa é a regra, tá? Assim como no orfanato da senhorita Peregrine para crianças peculiares. E na ficção científica a gente tem a máquina. Então, por exemplo, no De Volta para o Futuro,
De Volta para o Futuro é um ótimo exemplo, porque a gente tem aquele carro que vai fazer com que eles viajem no tempo, que é improvável, mas até que se prove que é impossível, é ficção científica, tá? Até porque muitas das coisas daquele filme acabaram acontecendo. Aquele time de beisebol acabou não ganhando e tal, mas muitas daquelas tecnologias acabaram, de certa forma, sendo empregadas hoje. E os 3 filmes eu recomendo muito, continuam super atuais, super divertidos de assistir, tá? Tem mais? Tem muito mais. Tem, por exemplo, realismo mágico fantástico, né? A gente pode ter o Cartaz aí como exemplo. Esse barulho que vocês acabaram de ouvir, na verdade, é o meu namorado baixando a cortina. Não tem nada de fantástico nisso, não é um fantasma, não é a Berta. Fantasia urbana é a fantasia que acontece nas cidades. Pension Fantasy. Esse aí é bem divertido, tá? Esse aí são histórias de personagens que viveram, são personagens históricos, reais, mas a história é de como eles encaram a vida após a morte, esse mundo dos mortos, essa vivência heróica dos mortos. Então, onde é que surgiu essa ideia? Se a gente for pensar lá de antigamente, a gente vai lembrar que os gregos costumavam a viajar para o mundo dos mortos quando eles queriam perguntar alguma coisa para um grande sábio que tinha morrido. Dante vai fazer a mesma coisa, vai passar pelo inferno, vai passar pelo purgatório, vai passar pelo céu, porque ele está indo atrás de uma informação atrás da Beatrice, tá? E vai voltar. No caso, esses aí são após a morte. Dark Fantasy é uma fantasy que ela é carregada, ela vai beber direto lá do gótico, ela vai ser carregada em terror, em horror, mas ela vai estar imersa na fantasia, né? Então a gente vai ter assim, é uma fantasy que é quase ler e a Samara tá saindo do livro para vir te dar um oi, que não vai ser um oi muito legal, mas é mais ou menos por aí. Gaslamp Fantasy é uma fantasia, são narrativas de fantasia que ocorrem num cenário bem específico, tá? No iniciozinho, um pouquinho antes da Era Vitoriana, a Era Vitoriana e a Era Eduardina, né? Nesse contexto, na Europa, por exemplo, eu esqueci o nome. Pera aí, vocês vão ter que esperar um segundo, porque eu vou ter que aqui olhar, porque eu vou ter que dar uma coladinha. A Liga Extraordinária. O que é a Liga Extraordinária? É um livro que se passa, é fantasia, ele se passa nessa época, e o que ele faz? Ele pega, não precisa necessariamente ter sido escrito nessa época, e muito provavelmente não vai ser porque o gênero veio depois, mas ele pega personagens desta época e transforma nessa Liga Extraordinária. Então a gente vai ter o Homem Invisível, a gente vai ter o Jekyll, do Jekyll and Hyde, a gente vai ter Capitão Nemo, a gente vai ter vários personagens que vão se juntar para fazer essa liga como se fosse uma liga de super-heróis, só que na verdade eles têm algumas missões e tal. E se passa nessa época, nesse período específico, tá? Que é o período que eu citei, pré-vitoriano. Na verdade, assim, ó, bem perto da época vitoriana e da Eduardina, tá? Historical Fantasy. Historical Fantasy vai pegar eventos históricos e vai recriar em cima desses eventos históricos, trazendo bastante fantasia. A Pocahontas, ela é realmente uma pessoa real, tá? O John Smith também, aquele acontecimento aconteceu, eu adoro quando eu faço isso, aquele acontecimento aconteceu, real, aconteceu, ela realmente passou por tudo aquilo, Pocahontas 1, Pocahontas 2, mas é claro que a árvore que fala, que toda aquela magia que tem na Pocahontas não é real, tá? Próximo.
Fúcsia. Fúcsia. Eu não sei como é que se pronuncia, tá? Esses são artes marciais. Então, é uma literatura de fantasia de artes marciais. O contexto é todo voltado às artes marciais, principalmente chinesas, tá? O que conecta a narrativa é as lutas, é o desvendar a arte marcial, é o desvendar o ensinamento que tem que ser passado do mestre, né, pro aprendiz. Bem legal. Tem mais, tem muito mais. Mas é isso que eu preparei para essa recapitulaçãozinha, para a gente rever alguns conceitos. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham lembrado do que a gente já viu, lembrado do que vocês já leram, lembrado de obras que vocês gostam muito, de filmes, de livros, quadros, músicas, jogos de videogame e pensado neles a partir desses contextos, dessas nomenclaturas. Eu vou dizer de novo, gente, essas nomenclaturas, essas características de low fantasy, high fantasy, animal fantasy, memória tá muito ruim hoje, acabei de falar um monte de coisa aqui, não lembro, realismo fantástico, fantasia urbana, dark fantasy, tem umas que eu traduzi, tem umas que eu tenho em português, são para a gente ter uma contextualização, não é para engessar a obra. Uma obra pode se classificar em uma, em duas, em três, em nenhuma é muito difícil, mas é porque quando ela se classifica em nenhuma, a gente acaba criando um novo subgênero e assim vai, porque é assim que evolui a literatura. Não se engessa. Não precisa ficar brigando que é tal coisa, que não é tal coisa, não precisa. Discussões são ótimas, são válidas, é bom para crescimento intelectual, mas pensem sempre fora da caixinha, sejam criativos e quando forem escrever, provem a ideia de vocês. Tragam do texto os elementos que vocês querem trabalhar, façam comparações e assim eu deixo vocês para a próxima aula.